Hi kids! How are you? Do you speak English? Hola chicos! ¿Cómo están? ¿Ustedes hablan español? Olá crianças! Como vocês estão? Vocês perceberam que eu comecei a aula falando outros idiomas? Porque é justamente sobre isso que se trata a nossa lição de hoje, a lição número 8, as primeiras línguas. A nossa história de base está lá no livro de Gênesis, no capítulo 11, dos versículos de 1 a 9. Mas antes de começar a aula, o que nós precisamos fazer? Precisamos orar. Então vamos orar? Feche os seus olhinhos, curva a sua cabeça e ore comigo. Paizinho querido, estamos na Tua presença nesse momento para aprender um pouco mais da Tua palavra, da Tua vontade soberana e de como o Senhor trata aqueles que têm os corações orgulhosos ou soberbos. Que em nome de Jesus, nas nossas casas, nas nossas famílias, não hajam pessoas assim. Que o Senhor possa tratar o coração de cada um e que cada família representada que vai acessar o conteúdo dessa aula receba a bênção do Senhor nas suas casas. Sê com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, como a gente já começou falando, né? Na atualidade, existem vários idiomas, né? Inglês, francês, espanhol, japonês, coreano, alemão, cada um mais complicado que o outro, né? Aqui no Brasil, nós falamos o português. Existem outros países no mundo que falam português também, mas cada um com um jeitinho especial e diferente. Mas lá na antiguidade, lá no começo, como é a revista que estamos estudando, todos os povos da terra falavam uma só língua, crianças. Lembram da aula passada, quando nós falamos de Noé, da arca, nós falamos que a humanidade foi destruída e só a família de Noé restou? Então, quando Noé saiu da arca, os filhos dele que já eram casados foram se multiplicando, tiveram filhos e netos e bisnetos, e a humanidade foi crescendo, porque o desejo de Deus para a humanidade era exatamente esse: crescer e multiplicar-vos e enchei a terra. Deus queria a terra cheia de gente. E ali, na terra de Sinar, existiam os descendentes de Noé, que eram homens fortes, caçadores, guerreiros, e eles queriam ficar todos concentrados ali naquele lugar e queriam que aquele lugar fosse reconhecido por todas as pessoas no mundo, em qualquer lugar que as pessoas estivessem. Então eles tiveram uma ideia, só que essa ideia não agradou o coração de Deus. Eles tiveram a ideia de construir uma torre gigantesca que alcançasse o céu, porque eles queriam ser iguais a Deus. E aí eles começaram a construção dessa torre. Usaram muitos tijolos, muitas pedras, muita argamassa, muito betume, e a torre foi ganhando forma, foi crescendo, foi ficando bem alta, porque eles queriam que as pessoas de qualquer lugar da terra olhassem e vissem aquela torre e soubessem que ali existia um povo poderoso. Mas Deus não se agradou disso, porque Deus não queria que a humanidade ficasse concentrada em um lugar só. Deus queria que toda a terra fosse cheia de pessoas. Então, quando essa obra já havia começado, quando a torre já estava um pouquinho alta, já estava encaminhando, Deus mandou um anjo até aquele lugar. E o anjo confundiu as línguas. Lembra que todos eles falavam o mesmo idioma? Depois que o anjo desceu naquele lugar com a ordem de Deus, cada um ficou falando uma língua. E eles não se entenderam mais. Porque para fazer um trabalho em equipe, a gente precisa falar a mesma língua. A gente precisa entender o que o outro está dizendo, né, crianças? Mas ali naquela torre, nada disso acontecia mais. Porque um dava uma ordem
em um idioma e o outro escutava e não entendia porque o idioma dele era diferente e a obra não dava mais certo. E aquele lugar ficou conhecido como Babel, porque Babel significa confusão. Ali as línguas foram confundidas, a obra da torre parou porque ninguém conseguia se entender mais para construir e aquelas pessoas foram formando grupos que falavam os mesmos idiomas e foram se espalhando. Então encontrava as pessoas que falavam o mesmo idioma e ia embora daquele lugar. Outro grupo encontrava as pessoas que falavam o mesmo idioma e iam embora daquele lugar. E assim foram espalhados sobre a face da terra, cada um falando uma língua diferente, porque os homens de Sinar tentaram ser iguais a Deus. E aí vai entrar o nosso versículo em ação, que está lá em Provérbios 29 e 23, que diz que o orgulhoso acaba sendo humilhado. Aqueles homens eram orgulhosos e queriam ser vistos, reconhecidos e queriam ser iguais a Deus. E acabaram sendo humilhados, divididos e espalhados e não se entendiam mais. Amém, crianças? Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não quer que ninguém seja maior que ele, porque ele é o Deus criador de todas as coisas, criou toda essa terra, fez tudo para que o homem viva bem. E aí o homem vai lá e quer ser maior que Deus. Deus não aceita isso. Deus não gosta de corações orgulhosos, soberbos. Deus nos ensina a sermos humildes, crianças. Aqueles homens de Sinar tiveram que aprender do jeito mais difícil. Aprenderam sendo castigados, aprenderam sendo separados. Imagina só se na mesma família as pessoas falassem idiomas diferentes. Ia ter que ir cada um para um lugar. Que tristeza, né, crianças? Então, que com a lição de hoje a gente possa aprender essa lição muito importante de ser praticada, chamada humildade. Deus quer que nós tenhamos corações humildes. Às vezes a gente está fazendo um trabalho, está fazendo uma coisa boa e a gente acha que ninguém está percebendo, mas Deus está vendo. Deus sabe de todas as coisas que fazemos, falamos, pensamos. Então, se você acha que ninguém está vendo o bem que você está fazendo, fica tranquilo, porque Deus está vendo e no momento certo Ele vai te recompensar. Não procure outros meios para mostrar uma coisa e acabar aparecendo da forma errada, assim como os homens de Sinar fizeram. Então, crianças, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Eu espero que vocês assentem no coraçãozinho de vocês que não podemos ser soberbos, não podemos querer nos igualar a Deus. Amém? Eu quero que vocês façam a lição, a atividade da lição. Pede para o papai e para a mamãe tirar aquela foto, colocar no nosso grupo do WhatsApp, que no final do trimestre nós estaremos premiando os destaques do trimestre. Amém? Eu vejo vocês então na próxima aula. Um beijo e tchau, tchau!